E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento, dia 18/3, segunda-feira, mais uma semana pra gente, que seja aí uma semana muito abençoada para você, que você faça boas operações. Estamos aqui hoje para começar aqui uma semaninha, uma movimentação bem legal desse índice futuro, um baita de um movimento direcional. Vamos mapear todo esse cenário aqui, trazer aqui as operações que a gente visualizou para o mercado de hoje, as possibilidades dentro do nosso operacional. Sempre lembrando que eu opero o operacional do Oliver, eu passo aqui as minhas considerações usando também Fibonacci, e é apenas a minha leitura de acordo com o operacional. Você pode ter aí a sua maneira de operar. Eu gosto de compartilhar essa visão, então seja muito bem-vindo aí ao meu vídeo de fechamento. Bom, começando aqui então, já deixando alguns recados. No link aqui na descrição desse vídeo vai ter o link aí para a próxima turma de mentoria. Então, se você tem interesse em aprender operacional, a gente opera junto aí, a gente tem uma comunidade no Discord. Então, se você deseja fazer parte dessa comunidade, operar aí comigo todos os dias, aprender essa visão, deixa seu nome ali na lista de espera, que em breve a gente vai ter novas turmas. Então, pessoal, começando aqui o nosso dia, essa segunda-feira, sempre que eu comento, né, eu gosto de analisar o macro, eu gosto de analisar a floresta, onde que a gente está localizado. E eu começo fazendo isso dessa maneira pelos 60 minutos. A gente já identifica aqui o cenário desde a semana passada da seguinte maneira. A gente estava traçado aqui um range macro pelo gráfico dos 60 minutos. Essa lateralidade maior. E aí a gente rompe naquela sexta-feira, aquela notícia da Petro, a gente consegue romper esse mega gap de baixa já, realmente saindo um gap de fuga dessa movimentação, e a gente volta para essa movimentação, praticamente trocar polaridade com essas regiões aqui de fundos anteriores. Então a gente faz um retângulo abaixo do outro retângulo, praticamente uma lateralização de um degrau abaixo, um nível abaixo. Dentro dessa movimentação a gente teve aqui uma impulsão dessa correção da queda. Então a gente parou aqui em zonas de retração desse movimento e voltamos para baixo da média móvel de 20. Média móvel de 20 para nós é o nosso Waze, o nosso balizador direcional. A partir da sexta-feira que a gente fez o teste na média móvel de 20 e entrou esse grande fluxo vendedor, qual era o esperado aqui para o movimento de hoje, né? Ou uma continuidade desse movimento para baixo, ou então um processo corretivo desse movimento. A gente praticamente abre entregando esse processo corretivo. Dentro de uma tendência de baixa, eu sempre vou procurar o quê? Por topos para vender. Então, a abertura de hoje, a gente já começa mapeando o seguinte cenário da sexta-feira, pullback desse movimento. Quais eram as zonas de interesse que a gente tinha dentro dessa região, desse retorno aqui, ó? Primeiramente, retração do dia anterior. É o primeiro nível de retração que eu vou observar. Caso a gente amplie o cenário corretivo para dentro desse movimento aqui, ó, de alta, aí sim eu vou pegar a retração referente aos outros movimentos aqui para trás, até mesmo desse topão macro aqui desse movimento. Então, são as regiões aqui que eu estava mapeando na abertura, no começo do nosso dia. Outra região também que eu posso reparar no início desse movimento é justamente o que? Os fundos anteriores. Regiões, para mim, de fundos anteriores são regiões de interesse, regiões de troca de polaridade. Uma região aqui é bem possível da gente observar também para quem gosta, ó, um cenário de um ombro, cabeça, ombro, ó, um ombro, cabeça, ombro desse movimento aqui. A gente faz o rompimento dessa linha de suporte e agora nós voltamos para essa região para ser testada como resistência. Antigamente aqui, ó, suporte, suporte. Rompemos esse nível na sexta-feira e a gente já abre testando esse nível como um nível de resistência. Então, para mim, no começo do dia, não passou a cogitação da gente conseguir entregar um cenário corretivo aqui, um cenário comprador nesse caso. Então, o que eu estava reparando era justamente esse nível de correção, essa região de fundos anteriores para a característica de servir como nível de resistência. Então, quando a gente faz a abertura em gap de alta, inclusive eu estava mapeando o seguinte cenário, ó, pelos 5 minutos, quando eu abrir dentro desse gap de alta, eu também tenho ativação desse V aqui para cima. E eu já cumpro praticamente todos os alvos desse Vzão aqui para cima, ó, logo na arrancada, né? Atingir aqui, ó, a região de terceiro alvo, já era uma região que a gente estava, inclusive, mapeando. Eu trouxe aqui, ó, deixa eu trazer aqui para vocês acompanharem, na nossa comunidade do Discord, qual era a movimentação que a gente estava observando aqui para a abertura do dia. Olha lá, ó.
Então, eu tenho aqui a abertura do meu dia, era o cenário que a gente já estava mapeando. Retração aqui de todo o dia anterior e esses alvos aqui que eu trouxe para a gente observar agora. E aí a gente faz a abertura desse movimento justamente nessa região, ó, cumprindo praticamente essa região de alvo. E logo em seguida eu compartilhei aqui que eu já estava vendido dentro dessa posição, dentro dessa região. Então, observando toda essa abertura, o que a gente tem tudo aqui? A gente tem retração de 61%. A gente tem média móvel de 200 dos 5 minutos aqui, ó, apontada para baixo. Era a média móvel de 200 dos 5 minutos para mim equivale à média de 20 dos 60 minutos. Então, é o nosso Waze, como eu comentei aqui no começo do vídeo, é o nosso guia da tendência. Então, a gente tem aqui essa média móvel na condução. Se eu olhar o 15 minutos, olha só a média móvel de 200 flat. Antes, o 15 minutos estava utilizando o quê? A média móvel de 200 como nível de suporte, Rompemos aqui na sexta-feira, a gente volta para testar esse nível aqui como nível de resistência. Além de todos esses fundos anteriores, eu tinha toda essa região muito forte. Outra confluência que a gente visualizou no começo do nosso pregão, para evitar trabalhar na ponta compradora, porque quem for olhar essa região aqui, ó, pode até identificar possíveis gatilhos compradores. E a gente teve gatilhos compradores que pagaram. Só que o que eu tenho que tomar cuidado nessa região? Já observar o afastamento que a gente está em relação à média móvel de 200. Esse afastamento da média móvel de 200 pelos time frames menores, pelo 2 minutos, pelo 1 minuto, ó, a gente não havia testado ainda essa média móvel de 200. Isso daqui dificultaria esse rompimento dessa região da máxima. Então tenho toda uma região de resistência aqui nessa zona, alvos de FIBO, retração macro, médias móveis de time frames maiores e o afastamento das 200 nos time frames menores. Por conta disso, primeira localização vendedora que a gente tem é justamente aqui, ó, nessa barra número 4. Eu já tenho um padrão, um movimento aqui na abertura bem amplo. Se eu for contar desde o gap aqui até o final desse movimento, eu tenho um movimento de praticamente mais de 1000 pontos, ó. Eu tenho aqui 1100 pontos. Se eu for pegar a movimentação média de índice pensando em pernadas, a gente tem uma movimentação média desse tamanho, em torno de 1000 a 1200 pontos. Então, quando eu identifico toda essa amplitude chegando numa região de interesse e gerado esse afastamento da média móvel de 8, da média móvel de 20 e da média móvel de 200, foi meu gatilho vendedor. Então, barra número 4, stop logo acima desse movimento e alvo inicial na mínima do dia. Foi um trade aqui que pagou mais de 300 pontos para nós nessa primeira operação, ó, 350 pontos ele chegou a pagar. Fiz as minhas parciais nessa região da mínima do dia e aqui nós encontramos força compradora novamente surgindo. Compradores voltaram aqui a aparecer de uma maneira um pouco mais eficaz, né? É bem nítido isso no tamanho das barras. Olha a diferença dos compradores para esse movimento e a diferença dos compradores para esse movimento. Aqui compradores já voltaram a aparecer. Então eu me protegi nessa operação aqui nesse rompimento dessa máxima e ele acabou me tirando nessa barra número 38. Essa barra número 38, muita gente aqui veio perguntar depois para mim nos directs ali do Instagram se não era uma barra de ignição ou de continuidade do movimento, pensando em qual movimento? Essa impulsão, uma correção, uma tentativa de continuidade desse movimento. Tudo que a gente olha aqui para essa região, o que a gente identifica? Média de 20 para cima, média móvel de 8 aqui para cima. O cenário com a 200 por baixo, então a gente está dentro de um cenário aqui comprador. Mas nós temos uma região aqui bem forte, vendedora. Eu estou dentro de um macro, eu estou possibilitando esse topo. Então, por isso que eu tenho que me atentar muito onde que eu estou localizado para ver a possibilidade desse movimento. O meu primeiro nível de resistência que eu tenho já é aqui, onde o meu dia ele começou a entrar fluxo vendedor. Olha só o tamanho desse vendedor dessa barra número 5. Então aqui eu já tenho bastante presença de vendedores. Se eu estou comprando essa barra aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando comprado numa região onde vendedor atacou antes. Qual que é o tamanho do meu primeiro alvo? Seria o quê? Violação de máxima. Violação da máxima para compra dessa barra bull aqui ou até mesmo dessa RBI era 97 pontos. Se eu fosse pensar em colocar o stop, que não é o stop técnico aqui nesse fundo, é o stop de evento aqui nessa barra, eu já tenho um stop muito caro, 240 pontos praticamente. Então, fica inviável essa relação risco-retorno para fazer uma operação comprada para romper essa máxima.
Se eu quisesse um padrão um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de confiança, qual que seria a minha atitude aqui? Eu aguardar esse movimento, fazer esse rompimento aqui dessa máxima, nós voltarmos para trocar a polaridade e aí sim eu localizo um gatilho comprador nessa troca de polaridade para dar sequência nesse movimento. Então esse daqui era o momento de fazer uma compra hoje pensando em índice e não aqui para agredir essa região. Tanto que essa região ela se transforma numa região bem forte vendedora, que por mais que eu tenha outros gatilhos aqui, por exemplo essa barra 47, que também pode ter induzido alguém aqui a querer comprar esse movimento, ou então comprar esse cenário de um VBS, mas que não era um cenário de qualidade. Eu estava tentando fazer esse rompimento da máxima do dia, isso tem uma taxa de acerto baixíssima. A gente tem aqui uma taxa de acerto de apenas 30% desse tipo de operação, então não compensa fazer esse tipo de entrada aqui querendo comprar aqui ou aqui esse movimento. Mesmo cenário para essa barra 49. Então essa daqui é uma BT aqui na média móvel de 20, mas eu tenho uma baixa taxa de acerto justamente porque eu quero romper essa região de resistência. E eu também já tenho aqui o prejudicial, que é a média móvel de 8 nesse momento já apontada para baixo. Se eu for olhar essa média móvel de 8 apontada para baixo, se eu for descer meu time frame para 1 minuto, eu já tenho essa média móvel de 20 apontando para baixo. A média de 8 aqui pelo 2 é justamente o cenário da média móvel aqui do 1 minuto. O cenário do 1 minuto já estava invertido. Eu já estava com a 20 por cima da 8. Então o cenário aqui mais voltado para um retorno na 200 do que a continuidade desse movimento comprador. Então por isso o cenário aqui ainda não estava totalmente alinhado pelo 2 minutos, porque o 1 minuto também faltava ali o seu alinhamento. Tanto que a gente coloca essa mega dessa barra aqui no meu número 50. Essa barra aqui, ela revira todo o cenário, ela realmente fala para nós aqui, ó, aqui não vai subir ninguém. Então, qual que foi a minha atitude nesse momento? Eu já tinha feito a primeira venda aqui, eu fui aguardar um próximo gatilho de entrada, porque de novo, qual que é o tamanho desse stop para eu entrar nesse trade aqui, ó? Pô, era 328 pontos. Eu não aceito um stop de 328 pontos pelo cenário dos 2 minutos. Então, eu baixei o meu time frame para o 1 minuto e vim identificar o próximo gatilho de entrada. Quando eu faço esse retorno, eu tenho aqui fundos anteriores. Fundos anteriores rompidos se tornam o que era antigamente o suporte, vai se tornar resistência. Então eu tenho uma troca de polaridade nessa região. Eu faço o pullback aqui, ó, dentro dessa região, troco a polaridade, fico dentro dessa barrona vendedora e aciono o setup aqui, ó, de continuidade do movimento. Ou pela anulação da barra 104, uma top inteiro takeout, ou anulação dessa 103 também, uma BTTO, né, uma bottom inteiro takeout. Ou o cenário do gift, podendo vender mais caro, um cenário dessa barra elefante aqui. Pelo 1 minuto ela já estava totalmente alinhada. Pelo cenário dos 2 minutos, essa entrada foi aqui, ó, nessa barra número 52. Então, segundo gatilho vendedor localizado no dia, saindo da região de resistência, saindo da região vendedora e trazendo com um retorno na média móvel de 200. Média móvel de 200 era uma possível primeira região de alvo. E aqui dentro dessa formação, eu já estava formando aqui o nosso M, né, o nosso topo duplo. Topo duplo, ele paga aqui mais de 70% das vezes o segundo alvo. Então eu posso espelhar esse movimento e a gente busca pelo menos o segundo alvo dessa movimentação. Além desses alvos de FIBO que a gente estava mapeando, o segundo alvo é o que? É o alvo de 100% desse movimento. Ó. É como se eu pegasse um retângulo aqui em cima, fizesse esse caixote e espelhasse 100% desse movimento para baixo. Então, geralmente eu pago essa movimentação aqui no cenário de topo duplo. Só que a gente também estava olhando cenários de retração desse Fibogap, também para acompanhar. A gente praticamente passa por todos, vem parar aqui no nível de 76%, forma o pullback na média móvel de 20, e para quem não tinha conseguido vender aqui nessa região, aqui é o próximo gatilho de venda que a gente tem. Aqui a gente já tem aqui, ó, um cenário de um VSS, um cenário praticamente de um Bear 180, essa barra número 73, que dá sinais de continuidade do movimento. E aí sim, ó, outro cenário de venda também seria nessa barra número 80. Aqui eu já tenho a média móvel de 20 e média móvel de 8, paralelas, próximas, alinhadas, dando cenário de continuidade. Então seria próximos gatilhos de venda que a gente tem dentro do nosso método, barra 73 e barra número 80, aqui as duas possibilidades, para vir buscar próximas regiões. A gente também tinha um fator aqui, que a gente estava mapeando, máximas e mínimas do dia anterior. Máxima
e mínima do dia anterior ainda não haviam sido testadas nessa região de pullback. Então eu poderia também contemplar aqui o retorno para a mínima do dia anterior. Era também uma região que a gente estava buscando, uma possível região aqui de alvo, tinha grande probabilidade de ser testada. Então a gente vem em linha reta do acionamento da 80 para a mínima do dia anterior, praticamente também aqui para o terceiro alvo do topo duplo. Espelhando esse movimento aqui para trás, a gente joga lá no terceiro alvo. Esse daqui foi praticamente o único movimento direcional que nós tivemos aqui no nosso dia. Então, pensando aqui em movimentação, a gente tem uma pernada de movimento de praticamente 1.200 pontos. Lembra que eu comentei aqui no começo do nosso pregão? Pô, quanto que é a movimentação média de uma pernada de índice? 1.000, 1.200, dependendo da volatilidade aqui da época, né, dos nossos pregões, a gente tende a girar em torno desse distanciamento. O terceiro alvo de Fibo também é uma baita de uma região. Inclusive aqui foi uma possibilidade de trade na contra-tendência, que eu deixo uma BTzinha em cima do terceiro alvo de Fibo, com o cenário também de double space. Aqui a gente já tem um cenário de afastamento para a média móvel de 20 e afastamento para a média móvel de 200. Só que quem optou aqui por operar depois desse mega movimento, depois dessa pernada aqui bem direcional, acabou tendo que ter um teste de paciência, né? Porque se a pessoa comprou aqui para fazer o retorno na 20, ela pagou até que rápido, pagou em 18 minutos. Mas quem comprou essa barrinha para fazer o retorno para 200, passou a tarde inteira posicionada, praticamente 3 horas e meia, para pegar aqui 440 pontos. Então, realmente aqui a parte da tarde judiou bastante dessa movimentação, retorno aqui praticamente num formato de canal, né? A gente vem subindo aqui, ó, num canalzinho de alta, batendo aqui as extremidades. É um dos piores cenários porque o preço praticamente não sai do lugar. Se você está comprado aqui, ó, você vê o preço se distanciar, você vê o preço voltar, você vê o preço se distanciar, você vê o preço voltar. Então é bem cansativo esse cenário aqui que o índice se desenhou na parte da tarde. Então foi essa aqui a visão que a gente teve hoje. Vamos dar uma acompanhada aqui agora pelas retrações desse movimento para ver onde a gente pode voltar, ó. A gente já voltou para o 38% e para o 50%. Nesse momento, ó, a retração de 50% está sendo aqui nível de resistência para esse índice. Ele rompendo aqui tem chance de voltar também para os 61%. Então, já é uma região que a gente observa pelo macro, 60 minutos, ó, uma região de defesa compradora. A próxima região de alvo, se o índice continuasse caindo, seria justamente essa mínima desse rangezão aqui, que a gente poderia tentar voltar para essa região. Olha só a dificuldade que os compradores tiveram olhando por esses 60 minutos em conseguir produzir esse pullback, esse retorno, né? Já é 5h15 aqui da tarde, então agora com a volatilidade bastante diminuída, bem difícil de sair desse rangezinho aqui, né? Bom que amanhã a gente vai ter um cenário aqui comprimido, só que a gente tem alguns pontos de atenção aqui válidos para o pregão de amanhã. Já estamos aqui há 2 dias com uma movimentação bem direcional, pregões aqui que entregaram boas movimentações. Nessa quarta-feira nós teremos super quarta nos Estados Unidos, com decisão da taxa de juros, depoimento ali, discurso do Powell lá pelo Fed. Então, amanhã a gente pode ter um dia com uma menor volatilidade, um dia um pouco mais chato, um dia um pouco mais travado. Vale aí esse ponto de atenção. Caso o preço ele realmente abra volatilidade, vale a pena a gente localizar uma oportunidade, mas também vale um ponto de atenção, justamente porque o preço ele pode esperar a super quarta, esperar aí a quarta-feira a decisão da taxa de juros para querer se movimentar. Então fica aí esse ponto de atenção. Olhando agora o Doletas, olhando esse dolinha, a gente já tinha mapeado desde a semana passada, eu tô com essas regiões aqui de alvos traçadas, e a gente já estava acompanhando que o dólar ele estava se encaminhando para um cenário comprador. Média móvel de 20 por cima da média móvel de 200 pelos 60 minutos. Nós havíamos trocado polaridade também com essa região. Então, para nós aqui antes, o que era resistência foi rompido, virando suportão, suportão, suportão aqui. Então, o movimento aqui bem defendido nesse nível de suporte. E a gente estava aqui atacando a região dos 5 bola. Atacando essa região dos 5 bola, hoje a gente abre dentro desse gap de baixo. A gente abriu praticamente testando correção aqui, ó, de 38% desse último movimento. Então, se eu for pegar essa pernada compradora, a gente volta aqui pro 38%. Praticamente faz o fundo no fundo da sexta-feira e já deixa aqui uma BT zona pelos 60 minutos.
Esse cenário dos 60 minutos já estava bem direcional com a sua média móvel de 20. Lembra que eu comentei no começo do vídeo de fechamento qual é o nosso Waze? Nosso Waze é a média móvel de 20. Então eu tenho que identificar para qual lado ela está apontando e ir preferencialmente a favor do movimento. Então, como a média móvel de 20 estava apontada para cima, a gente tem grande força compradora já no começo do dia, rompendo esse nível de resistência todo. Eu estava traçando alvos de espelhamento inicialmente desse movimento menor, que a gente já tinha atingido o primeiro e segundo alvo, a gente tinha o terceiro alvo aqui em cima, e do espelhamento maior, que é esse Vzão todo aqui rompido. Após a gente romper, a gente volta e troca a polaridade, né? Então antes aqui o que era resistência acaba virando suportão aqui no pregão de hoje e ele dá continuidade nesse movimento. A gente tinha algumas regiões aqui de interesse, pegando esses alvos macro. A M200 do gráfico diário estava aqui em cima. Olha, voltando lá pelos 60 minutos, era junto com esse primeiro nível de alvo, então o preço bate aqui praticamente em linha reta. E ele rasga e joga aqui no 100% desse movimento. Era todo o cenário altista aqui para o dólar que a gente estava mapeando. E esse 100%, olha só como o pregão ele passa praticamente a tarde toda rejeitando aqui ou então estacionado nessa região. Realmente fazendo um acúmulo aqui, ó. É uma região de resistência já que a gente estava demarcado aqui há algum tempo. Olha só como é importante essa região de resistência no gráfico. E o preço volta para testar esse nível de resistência mais macro. Tanto que ele já está com um pouco mais de dificuldade de conseguir romper. Se a gente diminuir aqui para 15 minutos, a gente está afunilando a ponto de fazer aqui um Power Breakout, um BOP, para fazer a tentativa, né, do rompimento dessa região. Pode acontecer como pode acabar frustrando, né? A gente tem aí uma possibilidade maior de dar continuidade nesse movimento comprador, mas a gente só segue o gráfico, né? O ideal aqui agora para comprar é realmente esperar isso aqui romper, voltar, trocar a polaridade, aí sim a gente tem ponto de compra somente aqui. Quem está comprado desde aqui de baixo conseguiu pegar um lindo movimento no dolinha hoje, mas por enquanto, ó, já foi os alvos, né? Já foi o trade do dia. Aqui é só esperar, ou caso ele realmente perca aqui esse nível de média, aguardar um topo descendente para daí sim a gente buscar por mais uma vez o movimento vendedor. De novo, nós somos reativos ao que o preço faz. Eu não entro numa operação especulando, eu não vou querer comprar aqui pensando numa possibilidade de rompimento e nem vou vender aqui pensando que essa resistência vai acabar segurando e vai derrubar esse preço para baixo. Eu vou reagir àquilo que o preço está me falando. Então, sejam reativos ao preço. E é isso, né, meu povo? A gente tem aqui, ó, uma bela de uma volatilidade tanto para o índice quanto para o dolinha no pregão de hoje. Foi um dia aí bem interessante, bem direcional para os dois ativos. Por isso, tomem cuidado no pregão de amanhã. Valeu por mais um vídeo, deixa o dedo no like, tamo junto e até amanhã.